Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós estaremos fazendo uma apresentação geral, tá? Desse multímetro Fluke 289. Esse aqui é um multímetro gráfico no qual você consegue ver o gráfico de tendência conforme a variável que você escolheu, ok? Então, nos próximos vídeos a gente vai estar demonstrando, explicando melhor cada função desse aparelho, tá? Hoje a gente vai, como eu falei, a gente vai estar vendo uma visão geral do aparelho. Então, para ligar, eu seguro esse botão aqui durante 2 segundos. Reparem que aqui já iluminou e ali já ligou o meu display, ok? Então aqui nós temos esse botãozinho aqui que é para iluminar o backlight que é do display. Então vamos clicar aqui e ele fica iluminado, tá? Então nós temos essa primeira função aqui, LOZ, é para medir tensão em circuitos com baixa impedância, tá? Depois eu vou estar explicando o que é esse circuito de baixa impedância, né? Aqui, quando mudamos para cá, nós medimos tensão alternada. Então, conforme vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma barra gráfica, né? Aqui está o alto range, né? No fundo de escala está 5, mas se você ligar aqui na escala, se você ligar ali na tomada, você já vai ver que ele vai marcar aqui 127 alguma coisa e o fundo de escala já vai para 600, que é o fundo de escala dele. E quando nós clicamos nessa opção aqui, menu, olha só, ele me permite um monte de parâmetros configuráveis. Então eu consigo aqui, por exemplo, nesse rel, né, que é essa funçãozinha de baixo aqui. Esse rel é quando eu quero fazer o zero, seria como se fosse uma tara, né? Você consegue fazer. Aqui ele consegue medir tensão de pico, né? Aqui nós temos filtro passa baixa. Então, se você tem um inversor de frequência que você quer medir a tensão de saída do inversor, com esse multímetro ele vai te dar o valor real, o valor exato da tensão de saída, diferente do multímetro normal, né? Aqui ele vai fazer a medição em hertz, em porcentagem, em milissegundo. Aqui nesse outro nós temos a função para medir dB, tá? Ele consegue fazer uma conversão de tensão para dB, tá? Então esse outro aqui a mesma coisa, né? Ele consegue fazer a tensão proporcional a dB. Aqui nós temos a escala de milivolts. A escala de milivolts tem as mesmas funções da escala de volts, tá? Então não muda muita coisa. Aqui na tensão contínua, né? Clicamos aqui em menu. Lá nós conseguimos fazer a medição VDC, a tensão de pico. Aqui nós conseguimos fazer a tensão, medir tensão alternada mais DC. Então, se você tem um circuito aí que está misturando o comum das duas tensões, você consegue, tá, fazer essa medição. Você consegue medir aqui o hertz, porcentagem ou milissegundos, ou seja, você tem um clock que você precisa medir, ele acaba medindo para você. Aqui na escala de milivolts, tem as mesmas funções do que tinha na escala volts, porém ele te dá uma opção a mais, que é a opção de medição de temperatura, tá? Então aqui com essa sonda, né, com essa sonda aqui que vem no aparelho, né, se nós conectarmos aqui vermelho no vermelho e preto no preto, ele vai nos dar a temperatura. E aí você consegue fazer essa medição de temperatura em Fahrenheit ou em graus Celsius, ok? Vamos mudar aqui para a próxima. Aqui nós temos a escala para medir resistência, né? Se nós queremos medir resistência, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos ver aqui, ó, menu. Nós temos a opção de ohm e Siemens, né, que é condutância, que é o contrário da resistência, que é a capacidade de um circuito, né, de passar uma corrente.
E os valores de condutância, ele corresponde aos valores baixos de resistência. E a unidade de condutância é o S, que é o Siemens, ok? Então, o que acontece? As condutância, quando você tem um valor pequeno de condutância, corresponde a uma resistência extremamente alta. E a faixa é NS, né? Que é nanosiemens. Então, que ele faz essa medição, ok? Então, aqui nós temos também a opção do beeper, que o que é? É aquele barulhinho quando você encosta uma ponteira do multímetro na outra para ver teste de continuidade. Aqui nós fazemos a medição de capacitores e diodo também. Então nós conseguimos fazer aqui a medição de diodo, ok? Então reparem aqui, por exemplo, ele está marcando aqui 0.085. Se eu vim nessa função rel aqui, a hora que eu clico rel aqui, ó, olha lá, automaticamente ele pegou o valor. Esse valor é o valor que o meu circuito aqui está enxergando, está em aberto. Então aqui é como se eu fizesse o zero, né? Fazer a parte de tara, vamos falar assim, do equipamento. Aqui nós temos também a função de ampere e miliampere. E olha só que bacana esse aparelho. Ele está falando aqui, ó, que as pontas estão conectadas erroneamente, está incorreto. Por quê? Dentro desse circuito aqui, nós temos um circuito óptico que ele fica verificando se o cabo está na posição, se o cabo está conectado corretamente de acordo com aquilo que você vai fazer. Então, nesse caso aqui, ele só vai liberar a hora que eu conectar a minha ponteira. Então, eu estou aqui com uma ponteira, vamos lá, comum. No comum, não aconteceu nada, somente a hora que eu conectar a outra ponta. Aí automaticamente ele libera o meu circuito. E caso ele esteja na escala para medir corrente e eu for medir tensão, ele vai me dar o alerta também. Olha, sua ponteira está errada, verifique aí. Porque eu não sei se vocês já viram, mas às vezes o pessoal vai medir miliampere aí, algum circuito analógico, e esquece de mudar a ponteira e vai medir tensão. Uma vez eu presenciei um acidente, que era uma pessoa que trabalhava comigo, que ela foi medir uma válvula proporcional de 4 a 20 miliampere e esqueceu de mudar. E aí ela foi medir um contator, se estava passando tensão pelo contator, e era 440. Então o multímetro estourou na cara dele, ele teve uma queimadura na retina, na visão, ele ficou acho que 3 dias sem enxergar corretamente. Hoje ele está bem, mas ele correu um risco muito grave, né? De tomar um choque ou até de perder a própria vida ou a própria visão, ok? E aqui também nós temos os menus. Então aqui no nosso menu nós temos o que? A medição de tensão de corrente alternada ou contínua, ou ambas, que quando é o comum está conectado no circuito. A tensão de pico, nós temos também a parte que nós podemos medir o fator de crista, tá? Esse aparelho aqui, ele consegue verificar tudo isso, né? Então ele tem diversas características. Aqui nós temos também, aqui ele vai, deixa eu tirar aqui para ele não ficar dando alarme aqui para nós. Ok. Aqui nós temos essa opção aqui que é para fazer medição em baixa resistência, ou seja, em circuitos menores que 50 ohm. Então esse cara aqui ele é muito bom para você fazer medição de motor. Você precisa medir lá uma bobina, né, que você tem uma resistência, uma indutância, uma resistência muito baixa. Então você acaba fazendo o quê? Utilizando esta função aqui. E uma coisa muito interessante desse aparelho, eu vou colocar aqui, por exemplo, na escala de tensão mesmo, ok? Se você vir aqui nessa parte aqui do menu, aí você escolhe o que você quer. Você quer medir temperatura, por exemplo. Vou colocar aqui a ponteira, vamos lá. Deixa eu trocar de mão aqui.
Olha lá. Conectei aqui e escolhi a minha tensão, a minha temperatura em graus Celsius. E se eu vim aqui nessa opção Save, ele me dá essa opção aqui, ó, Record. Se eu clicar aqui em Record, o que vai acontecer? Ele me abre esses dois campos aqui, que é esse Set Duration, que ele fala assim, qual que é o tempo que você vai fazer? Ele me dá da gravação, ele permite de dias, horas e minutos. Então aqui nós podemos vir aqui, clicamos no botão editar, ok? E vemos aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer a gravação de 1 dia e 2 horas. Dou um ok. E agora, qual que é o intervalo que você vai fazer essas medições? Através da tecla que eu mudei para baixo, cliquei em Edit e aqui eu falo qual que é o intervalo da minha faixa que eu vou medir. Eu quero fazer a cada 2 minutos e dou um OK. E a hora que eu clicar no Start aqui, ele vai começar a gravar. Então ele vai começar a gravar, você vai ver que essa lâmpada aqui vai começar a piscar e daqui a pouco o display ele apaga, né? Como se fosse para economizar energia. E daqui a pouco ele começa a incrementar esses valores aqui, tá? Eu vou dar um stop aqui, só para ele não gravar. Porém, quando eu venho aqui, ó, vamos lá. Eu posso aqui vir nessa opção aqui, ó, View Memory. View Memory. E aqui eu escolho, né, qual foi a tensão mínima, máxima, se eu quero somente o pico, se eu não quero. Então, ele te dá N opções. E você consegue ver o gráfico, nessa tela. Porém, lógico, eu não tenho uma resolução muito boa. E esse multímetro, você pode utilizar esse cabo aqui, tá? É um cabo ótico, esse aqui é o modelo revisão 2. Esse é o eu acho que é o IR189, que é o modelo desse cabo, se eu não me engano, tá? Então ele usa aqui conexão ótica. Aqui em cima, você conecta no aparelho. Então você vem aqui e conecta aqui. E essa outra ponta você conecta no computador. E ele tem um software que é o Fluke Viewform, que você consegue ver toda a forma de onda, tá? E aí, olha só que legal, nós instalamos um equipamento aqui no Brasil e esse equipamento veio da Europa. E na Europa nós sabemos que a temperatura é fria, né, em relação ao Brasil. E quando esse equipamento chegou aqui no Brasil, ele começou a apresentar alguns alarmes, algumas falhas meio estranhas, né, durante o processo. E foi percebido que a temperatura do painel estava alta. Então não adiantou nada, assim, só nós falarmos para o pessoal lá fora, olha, a temperatura do painel aqui está quente, então é isso que está ocasionando a falha. Então começou a ter muito questionamento, qual que era a temperatura, o que estava acontecendo. E o que foi feito? Foi programado aqui para ele estar medindo temperatura e foi programado para ele medir a temperatura de um dia inteiro. Então, essa ponta, né? A ponta aqui do nosso termopar, esse aqui é um termopar tipo K, ele ficou dentro do painel e ele ficou medindo a temperatura. E aí o que aconteceu? Ele fez todo o gráfico, você via lá a temperatura na manhã subindo até chegar no pico máximo, que era aproximadamente 50 graus, era o que ocasionava a falha do CLP e dos inversores de frequência. Com isso nós postamos, né, esse relatório para o pessoal lá fora, e aí foi uma evidência concreta, né? E com isso eles mandaram um ar-condicionado para estar colocando no painel e substituíram as peças que foram danificadas. Então, assim, só para vocês terem ideia, um custo de um aparelho desse aqui custa na faixa de R$5.000, só que o valor que teríamos que pagar para substituir essa peça dava para comprar aqui praticamente 6 a 8 aparelhos desse, tá? Esse é um aparelho muito utilizado para quem faz manutenção industrial, inversor de frequência, videogame, que você consegue medir altas frequências, que você consegue medir baixas tensão com muita precisão.
Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Eu vou estar colocando aqui agora só para vocês terem uma ideia de como que é o gráfico que ele gera, tá bom? E se você gostou desse vídeo aí, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para vocês estarem recebendo novas notificações. Para a próxima aula a gente vai estar fazendo o teste prático, realizando medição para cada uma dessas escalas aqui. Ok, pessoal? Um abraço, boa semana e fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.